Hey criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse é o Ponto em Comum. E será que é possível que uma boa pessoa se torne má? Ah, meu filho, tem gente que fica mais amarga do que limonada concentrada. Bom, Miguel, dessa vez você tem razão. E vamos ver que essa mudança pode acontecer até mesmo comigo ou você. Se você perguntar para alguém se ela é uma boa pessoa, provavelmente irá receber um sim de resposta, pois a maioria de nós faz o que acredita ser o certo. O que pode acontecer é que cada um pode ter uma opinião diferente sobre o que é certo e errado. Mas de forma geral, vamos pensar em extremos para não termos essa dúvida. Vamos ver o que uma pessoa civilizada como eu e você é capaz de fazer se estivermos na situação adequada para o surgimento da maldade. Para isso, mostraremos um revelador experimento realizado na Universidade de Stanford em 1971, conduzido por um pesquisador conhecido como Philip Zimbardo e a sua equipe. Tudo se iniciou com a escolha aleatória de nomes em uma lista de voluntários que gostariam de participar do experimento, mesmo sem saberem exatamente do que se trata. Todos eram alunos da universidade, predominantemente brancos de classe média, sem antecedentes criminais e sem problemas psicológicos ou médicos. Todos os voluntários concordaram em passar 2 semanas em uma simulação de prisão dentro do departamento de psicologia da instituição. Em troca, eles ganhariam $90 em valores atuais por hora. Mas antes do experimento começar, eles foram aleatoriamente separados em 2 metades: os prisioneiros e os guardas. Os prisioneiros teriam que obedecer às ordens dos guardas, além de dormir em suas celas. Ou seja, passariam 24 horas por dia nesse ambiente simulado. Já os guardas teriam que vigiar os prisioneiros e se certificar que está tudo funcionando durante 8 horas do seu dia. O restante do tempo, ele voltaria para a sua vida normal de estudante. Os guardas revezariam seus turnos de modo que haveria sempre alguém nessa função no lugar. Enquanto isso, o pesquisador Philip Zimbardo, no papel de chefe administrador da cadeia, e sua equipe observariam de maneira neutra, através de câmeras e monitores, tudo o que acontece lá dentro com o mínimo de intervenção possível. Foi aí que no dia 7 de agosto, com a colaboração de policiais verdadeiros, a polícia da cidade bateu na porta da casa dos prisioneiros e foram algemados e seguiram a delegacia, onde fizeram todo o procedimento padrão necessário para um bandido real. Depois foram levados para sua cela fictícia e passaram a ser chamados por um número ao invés do seu nome. Enquanto isso, antes do primeiro cárcere chegar, os guardas receberam instruções e ajudaram na finalização do ambiente prisional. E vamos ver como tudo isso começou junto com eles, os Hugobertos. Quando os primeiros prisioneiros chegaram, juntamente com os guardas, ninguém estava levando muito a sério a situação. Todos cumpriam as suas rotinas, mas em um tom de brincadeira e com risadas. De início, os vigilantes imaginaram que os principais sujeitos a serem estudados eram os presidiários, pois os guardas estavam bem curiosos para saber como os outros iriam reagir com essa situação carcerária após algum tempo. Um aspecto dessa rotina prisional era a chamada contagem, em que todos os prisioneiros ficavam lado a lado e começavam a contar em frente aos guardas. Ela ocorria 3 vezes ao dia e a intenção era poder se certificar que ninguém havia fugido. Todo o primeiro ritual de contagem foi bem descontraído e durou cerca de 10 minutos. Porém, com o tempo, as vozes e expressões faciais dos encarcerados se tornaram sérias. O ambiente foi se tornando cada vez menos prazeroso e mais tenso. As últimas contagens passaram a durar horas. Nossa, valeu, Hugobertos. Ainda no segundo dia, os guardas passaram a demonstrar um abuso de poder e passaram a agir com mais truculência verbal do que seria necessário. Os presidiários passaram a ser desrespeitados e humilhados durante atos sádicos. Por exemplo, eles eram acordados com apitos de madrugada para fazer a contagem, e houve até uma vez em que um deles foi mandado para a solitária porque se recusou a comer sua comida que havia caído no chão. Tudo bem que não eram todos os guardas que eram assim.
Alguns eram firmes, mas justos, e outros até aliviavam um pouco para os presos, mas todos aceitavam a crueldade. Já os prisioneiros, de forma geral, ficaram bastante estressados. Discutiam com os vigilantes, desobedeciam, gritavam e choravam. O transtorno foi tanto que metade deles precisou sair no meio do experimento. Os outros que sobraram eram os mais obedientes, e teve até um deles que foi apelidado de O Sargento, por cumprir à risca todas as ordens. Ele era um cárcere modelo. O experimento rapidamente ficou fora de controle e teve que acabar no 6º dia dos 14 que eram inicialmente planejados. Mas essa decisão não partiu do Dr. Zimbardo, o comandante do experimento, pois ele também estava tão dentro do seu papel de chefe administrador da cadeia que ele não tinha percebido por si só o que estava acontecendo de tão ruim. Foi preciso que uma aluna de sua equipe de pesquisa perguntasse se não haviam já passado de todos os limites para que esse show de horrores terminasse. O que é mais impressionante é que quando acabou, em geral, os prisioneiros ficaram aliviados, enquanto que alguns guardas queriam que continuasse até a data inicialmente proposta. Nos questionários feitos para os participantes, não foi percebido nenhuma tendência maquiavélica de ninguém. Alguns guardas se tornaram maus durante o experimento, pois lhe foi dado muito poder e eles gostaram disso além da conta. E os outros guardas que não praticaram nenhuma crueldade se mantiveram calados perante aos atos de seus colegas de papel mais abusivos. Esse experimento certamente possui suas falhas, porém, de qualquer forma, serve para demonstrar o efeito Lúcifer em ação, o que é uma realidade que acontece em algumas prisões de verdade pelo mundo. Mas será que isso realmente quer dizer que a espécie humana é má por natureza? Bom, para saber disso em específico, baixe agora o nosso e-book sobre se seres humanos são bons ou maus, onde trazemos comparações com outros seres vivos e mostramos como a nossa índole nos tornou a espécie mais inteligente do planeta. Bom, então acho que por hoje é só, minha gente. Tem certos experimentos que jamais seriam refeitos por alguns motivos éticos. E obrigado por assistir. Para mais bons assuntos como esse, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: o que você faria para escapar dessa prisão? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.